Este é o Ide Pregai Já. O nosso tema de hoje é consciência negra ou consciência humana. Nós sabemos que em alguns estados do nosso país se comemora o Dia da Consciência Negra. E qual a posição da igreja em relação a esse tema que tem, nos últimos tempos, crescido tanto? E tem tanto criado campanhas dentro de ministérios, né, que podemos ver hoje que igrejas têm assumido essa posição em colocar vidas negras importam. Muito bem, eu quero aqui apresentar biblicamente, dois versículos a respeito, né? Um está no livro de Romanos capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte, 11 no caso, Romanos capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: pois em Deus não há parcialidade. Em outras versões, aqui a Nova Versão Internacional, mas em outras versões diz o seguinte: pois em Deus não há acepção de pessoas, ou para Deus não há acepção de pessoas. E o segundo versículo está em Gálatas, no capítulo 3, versículos do 26 ao 28, que diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não vê essa questão de raça como algo que venha impedir, algo etnocêntrico. E que sentido etnocêntrico? A raça superior, a raça inferior. Mas quando estamos em Cristo, quando somos salvos por Cristo, aqui o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que todos são filhos de Deus. Deus ele não olha, Deus ele não faz acepção de pessoas. E o próprio Samuel, quando escolheu um dos irmãos de Davi, Deus disse assim: Deus não olha como o homem olha. O homem ele olha a aparência, porém o Senhor ele olha o coração. Então Deus ele olha o coração, é o coração que importa. E outra coisa, todo o conceito de raça, que é fundamentado hoje, no caso, na tonalidade da pele, na textura do cabelo e no aspecto do rosto, outrora, em séculos passados, já foi também conceituado essa questão de raça pelo tamanho do crânio, né, pela face, então pelo tamanho da pessoa, enfim, foi mudando com o decorrer do tempo. E é uma questão cultural. E também diz o seguinte, que os cientistas biológicos, eles falam o seguinte, que as teorias de raça, das mais simples às mais sofisticadas, estão fundamentadas em uma seleção arbitrária de características da variedade humana. Seleciona a característica humana em detrimento de muitas outras características e as determina como critério para estabelecer a raça de uma pessoa. Esse tipo de critério é subjetivo e não científico, ou seja, o critério de raça ele é cultural. O que não dá para entender é a igreja estar colocando essa identidade dentro dos seus ministérios, assumindo campanhas criadas pela internet como vidas negras importam. Se na verdade o que importam são vidas humanas e vidas também dos animais, né, que foi dada por Deus. Então, nesse contexto, qualquer vida importa. Nós, como os negros, temos a autonomia de dizer que o Dia da Consciência Negra, na verdade, é uma grande falácia. É algo que não traz nenhuma relevância para a sociedade. Ter um dia especial de consciência negra não vai mudar o pensamento nem a posição das pessoas em relação à raça humana. Se todos nós devemos ser tratados e devemos ser somos vistos por Deus como pessoas criadas por Ele e não pessoas brancas ou negras. Exatamente, e eu estava vendo uma coisa, a questão do genoma humano, né? 99,9% do genoma do ser humano são idênticos, ou seja, 99,9% são idênticos. O sangue é o mesmo, enfim, se você pegar um sangue de um branco e um de negro,
a única diferença que vai ter é o fator resus, fator A, se é A, se é AB, se é positivo, se é negativo, mas o sangue é o mesmo sangue vermelho. E outra coisa, quando nascemos, aí eu vou, que é também a questão do vitimismo. Por quê? Porque muitos que têm esses ideais progressistas, eles colocam muito vitimismo, eles vêm com muito vitimismo, que é o que chamam hoje de vitimimimi, que é o que? Com vitimismo. E isso não é bom, né? Porque nós somos vencedores desde que nascemos. Imagine você, qual a probabilidade de você ter nascido? Então, só em você ter nascido era um entre milhões ou bilhões de espermatozoides. Então, só aí você já é vencedor quando você nasceu. Se formos fazer a probabilidade entre você conhecer, entre seu pai conhecer sua mãe, se casar, ter relação e ter você, a probabilidade ainda é maior. Então você já é vencedor. Então para com essa questão do vitimismo. Você é vencedor, você pode, é só você focar, né? E eu tenho certeza que você pode ser o que você quiser. É como Deus, ele não olha negro, branco, judeu, grego, escravo nem livre. Todos, a gente leu aqui em Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 ao 28. Pela fé, somos um em Cristo Jesus. É importante que você não faça parte de igrejas ideológicas e partidárias, porque elas é que influenciam as pessoas a seguir esse caminho aí de campanhas de internet, que não leva a igreja a lugar nenhum. Como podemos ver há algum tempo atrás, campanhas de atualizações, atualizar a Bíblia, né? Que é um tema que a gente ainda vai discutir em um outro vídeo, né? Vamos estar deixando para uma próxima gravação, tá? Mas não faça parte de igrejas ideológicas. A igreja, ela tem que ser cristocêntrica, né? Somente, não partidária. Porque o centro da igreja é Cristo, cabeça da igreja é Cristo. Então Cristo, ele tem que, como ele é o cabeça, ele tem que ser o centro da nossa vida, não importa. Deus, ele não vai olhar, por exemplo, eu estava observando o seguinte, na igreja de Antioquia, era uma igreja que era totalmente, ali tinham negros. Se você ler sobre a igreja de Antioquia, no livro de Atos, você vê que ali tinha negros, tinham judeus, tinham estrangeiros. Então, ali tinham todo tipo de gente, né? Todo tipo de pessoas que eles não olhavam pela cor da pele, pela nacionalidade, se era samaritano, se era estrangeiro, se era gentil ou se era judeu. Eles olhavam sim que eram irmãos em Cristo Jesus, e é isso que nós temos que ter, é esse sentimento que a gente tem que ter. Esse canal ele foi criado para isso, para tirar a sua dúvida e também para mostrar para você qual a diferença dos assuntos que estão acontecendo no mundo e em relação à igreja, qual a posição da igreja, tá? Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir o nosso vídeo, curtir o nosso canal e seguir o nosso canal. Os nossos vídeos, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, tá bom? Pela atenção de todos vocês, por nos assistir até aqui. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.